Fala pessoal, como usar o presente perfeito? Present Perfect, que é um pesadelo para uma galera, vai ficar simples a partir de agora. Eu vou ensinar para vocês de um jeito simples e fácil como a gente vai poder usar esse tempo que eu considero no inglês básico. Por mais que seja um pouquinho mais difícil, porque a gente não tem nada igual no português, ele ainda é do inglês básico e eu vou te provar, porque ele aparece tanto, mas tanto quando a gente realmente está falando inglês e você vai precisar saber disso direitinho. Solta a vinheta aí e bora pro vídeo. Pessoal, vou simplificar aqui o Present Perfect para todo mundo. Vou dividir ele em 3 usos, beleza? Eu vou colocar as timestamps aqui embaixo no vídeo e quando você estiver confortável, quiser pular para uma outra timestamp, é só clicar, beleza? Então vamos lá. A primeira forma da gente usar o Present Perfect é o que confunde muito a cabeça da galera, porque, tipo, o nome dele é Present Perfect, mas ele tem muito mais de passado do que de presente, sabe? Inclusive, a maioria dos exercícios, na hora que a gente tá ensinando, é justamente para você distinguir se tá no passado ou se é Present Perfect. Porque esse primeiro uso é o seguinte, é quando não importa quando aconteceu. Vou colocar um exemplo aqui para deixar bem fácil. Imagina que sua mãe tá te perguntando assim, você estudou pra prova? Tipo, você tem uma prova amanhã e ela tá te perguntando, você estudou pra prova? Não interessa pra ela se você estudou ontem, ou se você estudou anteontem, ou se você estudou 10 minutos atrás, agora de manhã. O que interessa pra ela é, você estudou ou não estudou? Se ela te perguntasse, você limpou o quarto? Ela também usaria o presente perfeito. Porque não interessa quando que você arrumou, se foi ontem, se foi há 10 minutos atrás. Tá limpo? Isso que importa. Ou seja, resumindo, quando o tempo não foi importante, a gente vai usar o present perfect. Mas ainda é passado, você concorda comigo? Você limpou o quarto? Inclusive, olha que legal, se a gente pegasse um tradutor, por exemplo, e ditasse assim, I have cleaned my bedroom, e só I cleaned my bedroom, a tradução meio que seria a mesma em português. Porque como eu falei, né, a gente não tem esse tempo exatamente no português, então ele traduz como se fosse passado mesmo. Vocês já viram Game of Thrones, aquela série da HBO? Vou passar aqui uns trechinhos onde que eles usam o present perfect desse jeitinho, se liga só. Milady, the guardsmen just rode in from the hills. They captured a deserter from the Night's Watch. Eles capturaram um desertor da Patrulha da Noite. Interessa quando que eles capturaram? Não interessa, só falou que capturou. Então por isso que usou nesse sentido. Então pessoal, agora que você já sabe o primeiro jeito de quando usar, é importante saber como usar. E pra gente fazer o presente perfeito, estruturar a frase no present perfect, na verdade é bem simples. Você vai colocar have ou has de verbo auxiliar e o verbo naquela terceira coluna que tem nas listas de verbos, sabe? O nome dessa coluna é past participle. Eu particularmente odeio esses nomes, eu só chamo de terceira coluna e na hora que eu estou ensinando isso pro pessoal, fica muito mais fácil eles compreenderem. E a gente vai usar o has quando os sujeitos for he, she ou it, aqueles 3 do meio. O resto é tudo have mesmo. Então, have ou has e o verbo na terceira coluna. Essa é a estrutura do present perfect. Então, assim, quando o verbo for regular, é só colocar ED mesmo, no caso aqui do exemplo do Game of Thrones. They have captured. Brandon! I saw the king. He's got hundreds of people. How many times have I told you, no climbing? But he's coming right now, down our road. Um outro detalhezinho também, gente, que a gente tem nesse passado que não interessa quando aconteceu, quando esse passado é muito recente, a gente coloca o just também, junto ali. Por exemplo, vamos colocar que eu acabei de assistir um anime. Eu colocaria assim, I have just watched an anime. Então, esse just daria a ideia de acabou de acontecer, beleza? Beleza, pessoal. Agora que vocês já entenderam o primeiro caso do Present Perfect, que inclusive é o mais comum, tá? Esse passado quando não interessa quando aconteceu. Bora para a segunda forma de usar o Present Perfect. One lot steals a goat from another lot. Before you know it, they're ripping each other to pieces. I never seen wildlings do a thing like this. I never seen a thing like this not ever in my life. Pessoal, o segundo caso de usar o Present Perfect é quando você pergunta pelo menos uma vez na vida. Então, se a gente perguntasse pelo menos uma vez na vida, a gente ia perguntar assim, olha, have you ever? Então, o ever na pergunta não é sempre, viu, gente? É pelo menos uma vez na vida. Na resposta negativa, seria igual nesse trechinho que eu acabei de passar. I have never. E se for na afirmativa, quer dizer, se já alguma vez na vida, seria I have already. Então, vamos colocar um outro exemplo aqui. Alguma vez na vida, você já viajou de navio? A pergunta seria, have you ever traveled by ship? Se fosse afirmativa, yes, I have already traveled by ship. E a negativa, no, I have never traveled by ship. A estrutura é a mesma, viu, pessoal? Have ou has e o verbo na terceira coluna. Você só vai adicionar
essas palavras extras, né? O ever na pergunta, para pelo menos uma vez na vida, already para já, pelo menos uma vez na vida, e o never para nunca, nenhuma vez na vida. Vou colocar mais um pedacinho aqui de Game of Thrones, onde tem outra cena que eles usam o have never. They cut off their braid so the whole world can see their shame. Khal Drogo has never been defeated. Então ele falou, né? He has never been defeated. Quer dizer, ele nunca foi derrotado, desde que ele nasceu até hoje. Então bora lá, pra gente não perder a conta, né? O primeiro jeito é quando não interessa quando aconteceu. O segundo, pelo menos uma vez na vida, ou nunca nenhuma vez na vida. E agora, vamos pro terceiro caso. E esse terceiro caso, pessoal, finalmente é um onde que o nome present perfect faz algum sentido, porque tem uma ligação com o presente, que seria um passado até o presente momento. Então, por exemplo, vamos colocar assim, olha, eu estudo nessa escola desde 2020. Ou seja, tem 3 anos, só que esse tempo ainda não está fechado, não acabou. Se você continuar estudando, esse tempo está aumentando, certo? Por isso que a gente fala que não é um tempo fechado, ainda não acabou. Então, em inglês, essa frase seria I have studied in this school since 2020. Você tá vendo a ligação com o presente, né? Começou no passado e ainda tá acontecendo. Esse tempo ainda não acabou, tá aumentando. A mesma ideia do since, que é o desde, né? A gente tem o for. Por exemplo, I have studied in the same school for 3 years. Então, since e for, eles têm mais ou menos ali a mesma ideia. É desde opor uma duração que ainda está em andamento, né? O tempo ainda não fechou. Vamos ver 2 exemplos aqui nesse mesmo episódio de Game of Thrones para ajudar a exemplificar essa situação. Stay. This was sent from the Eyrie. What's she doing at the Eyrie? She hasn't been back there since her wedding. Pessoal, então nessa frase, ela falou She hasn't been back there since her wedding. Ou seja, ela não esteve lá desde o casamento até hoje. Então, nessa mesma ideia. Pessoal, essas são as 3 formas mais comuns da gente usar o Present Perfect. Vocês viram? Tipo, isso foi um episódio da série, eu nem precisei assistir muito. E não é uma coisa, assim, dificílima de você entender depois que você pega o jeito. Você tendo essas 3 formas em mente, vai ficar muito mais fácil na hora que você for entender as coisas. E, principalmente, tente usar isso nas suas frases. Tente colocar no presente perfeito, porque é só com a prática que isso vai ficar mais natural pra gente, já que a gente não tem o equivalente igualzinho, assim, no português. Pessoal, se isso te ajudou de alguma forma, se inscreve aí no canal para os próximos vídeos de gramática e vocabulário com as nossas séries. Beleza? Muito obrigado e até a próxima!